Olá, aqui é a professora Lívia e hoje nós vamos resolver as 15 questões de matemática da prova do concurso para professor de educação básica da Prefeitura de Santo André, que aconteceu no domingo passado. Em uma piscina de bolinhas, foram colocadas 5.000 bolinhas nas cores amarela, azul e vermelha. O número de bolinhas amarelas eram 1.800 e o número de bolinhas vermelhas era igual a metade do número de bolinhas restantes mais 350. A diferença entre o número de bolinhas amarelas e o número de bolinhas azuis era... O problema já me fornece as bolinhas totais, 5.000, e as bolinhas amarelas, 1.800. As bolinhas restantes, no caso, as vermelhas e as azuis, é só subtrair do total as amarelas. Então, 5.000 menos 1.800, eu vou chegar ao número de 3.200. 3.200 são as bolinhas vermelhas e azuis. Se no problema fala que as bolinhas vermelhas equivalem a metade do restante mais 350, então é só pegar esses 3.200, dividir por 2 para achar metade e somar 350. Eu vou ter 1.950 bolinhas vermelhas. Para eu encontrar as bolinhas azuis, elas são o total menos as amarelas e as vermelhas. Ou o restante das bolinhas, que são as azuis e as vermelhas, menos as vermelhas, que foi o que eu fiz aqui. 3.200 são as bolinhas azuis e vermelhas. Menos as vermelhas, vai dar 1.250. O problema, ele quer saber a diferença entre as amarelas e as azuis. Diferença quer dizer subtração. Então, eu vou pegar as bolinhas amarelas e subtrair delas as bolinhas azuis. Então, eu vou ter um resultado de 550. Quer dizer que tem mais bolinhas amarelas, 550 bolinhas amarelas a mais, do que as bolinhas azuis. A resposta é a alternativa B, 550. Uma competição esportiva contou com a participação de 28 alunos. Desse total, 16 eram da turma A e os demais da turma B. O número de participantes da turma B corresponde a 3/8 do número total de alunos dessa turma. Então, o número de alunos da turma B é... Se o total de alunos na competição é 28 e os da turma A são 16, os da turma B são 12, porque 28 menos 16 é 12. Se os alunos da turma B que participaram da competição equivalem a 3/8 dos alunos de toda a turminha, então eu vou calcular o valor de B da seguinte forma. 3/8 de B é igual a 12. Por quê? 3/8 da turma toda é igual aos 12 que participaram da competição. Então, como que eu vou fazer esse cálculo dessa equação com números racionais? O número 12 ele é um número inteiro. Todo número inteiro ele é também racional, ele tem o denominador 1. 12 dividido por 1 é 12. Então, todo número inteiro ele tem o denominador 1. Vou multiplicar cruzado. 3b vezes 1 é igual a 3b. 3b é igual a 12 vezes 8. Então, esse 3 que está aqui multiplicando, vai passar para lá dividindo, e eu vou ter que b é igual a 96 dividido por 3. Logo, b é igual a 32. Então, nós temos 32 alunos na turminha B. A alternativa correta é a D, 32. Um lote de camisetas será dividido em sacolas, cada uma delas com o mesmo número de peças. Se forem colocadas em cada sacola 36 ou 40 ou 45 camisetas, sempre ficarão de fora 2 camisetas. O menor número de camisetas desse lote é... Aqui, a gente vai precisar encontrar um número que eu possa dividir por 36, ou por 40, ou por 45, e dê um número exato. Então, tem que ser um número que, ao mesmo tempo, seja múltiplo desses 3 números, tá? Então, se eu tenho que achar um número que é múltiplo ao mesmo tempo, então é um múltiplo comum, tá?
Então, eu tenho que achar um múltiplo comum entre esses 3 números e é o menor número de camisetas possíveis. Então, eu tenho que achar o que é o mínimo, menor número, um mínimo múltiplo comum. Então, eu vou calcular aqui o mínimo múltiplo comum desses 3 números. Calculando o mínimo múltiplo comum, gravei algumas aulas só sobre MMC e MDC. E nessas aulas eu coloquei, inclusive, esse exercício, onde eu explico com mais detalhes. Depois eu coloco o link para todo mundo ver. Para calcular o mínimo múltiplo comum, eu tenho que fatorar com os números primos. Então, eu fatorei todos os 3 números simultaneamente e achei aqui os números primos que eu vou multiplicar. 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 5. Eu vou obter o resultado de 360. Só que eu tenho um lote de 360 camisetas. Se eu colocar 36 em cada sacola, ou 40 em cada sacola, ou 45 em cada sacola, vai dar certinho os 360. Mas no problema fala que sempre vão sobrar 2. Então, eu tenho que somar esses 360 com 2. Então, a resposta correta é 362. E é a alternativa A. 2 rolos de barbante, um na cor amarela com 50 metros e outro na cor verde com 32 metros, serão cortados em pedaços iguais e de maior comprimento possível. Esses pedaços serão utilizados pelos grupos que participarão de uma atividade pedagógica. Sabendo que cada grupo deverá receber 2 pedaços de barbante amarelo e um pedaço de barbante verde, é correto afirmar que o maior número de grupos que poderá participar dessa atividade é. O que a gente precisa aqui? A gente precisa dividir tanto o rolo de 50 metros quanto o rolo de 32 metros em pedaços iguais. Então, o barbante amarelo, o pedaço de barbante amarelo, tem que ter o mesmo tamanho que os pedaços de barbante verde. Então, a gente tem que achar um divisor comum entre 50 e 32. E tem que ser o maior comprimento possível. Então, é o máximo. Maior possível é o máximo. A gente vai achar aqui, então, o máximo divisor comum entre 50 e 32. Para calcular o máximo divisor comum, o MDC, a gente tem que fazer a fatoração simultânea. Eu já expliquei isso no mesmo exercício lá de MMC e MDC, tá? Que eu citei agora há pouco no exercício passado. Então, lá eu expliquei mais detalhado. Aqui, eu já fiz a fatoração e a diferença para calcular o MDC da que a gente viu no outro exercício passado sobre o MMC é que eu não vou multiplicar todos os primos. Eu vou pegar apenas o número que eu consegui fazer a divisão pelos 2 simultaneamente. Então, o 50 e o 32 são divisíveis por 2, mas aqui o 25 não é. Então, não vou aproveitar esse 2, não vou aproveitar esse, não vou aproveitar esse, não vou aproveitar esse. O 5, eu consegui dividir o 25 por 5, mas o 1 não. Então, também não vou aproveitar esse 5 e nem esse. Eu vou aproveitar apenas o número 2 nesse caso. O que isso quer dizer? Que eu vou dividir os meus rolos de barbante em pedacinhos de 2 metros. Se eu vou dividir os barbantes de 2 em 2 metros, eu tenho que pegar esse barbante todo e dividir por 2. Se eu dividir o barbante de 50, o rolo inteiro de 50, em pedaços de 2 metros, eu vou ter 25 pedaços. Se eu dividir o rolo de 32 metros em pedaços de 2 metros, eu vou ter 16 pedaços. Só que as turmas têm que receber 2 pedaços desse barbante amarelo de 50 metros. Então, eu não vou poder trabalhar com 25 turmas aqui. Eu vou ter que trabalhar com a metade. A metade de 25 é 12,5, mas não tem como eu fazer meia turma, então a gente vai usar 12. Então, eu posso trabalhar com 12 turmas. Se fosse só o barbante verde, eu poderia até trabalhar com 16 turmas. Mas não adianta algumas turmas terem o verde
e não terem o amarelo. Então, o menor número entre 16 e 12 é o 12, então eu só vou poder trabalhar com 12 turmas mesmo. Então, a resposta correta é a alternativa C. Em uma caixa, há determinado número de livros, dos quais 20% são didáticos. E entre os didáticos, 6 deles são de matemática. Sabendo que os livros didáticos de matemática correspondem a 25% do número total de livros didáticos, então o número de livros não didáticos que há nessa caixa é: se 6 é o número de livros de matemática, corresponde a 25% dos livros didáticos, então a gente pode descobrir quantos são os livros didáticos montando uma simples fórmula. 25% de x, vamos chamar aqui de x todos os livros didáticos, é igual a 6 livros de matemática. Como que eu faço aqui? A mesma coisa que no outro exercício. O 6 ele tem o denominador 1. 25x vezes 1 é igual a 6 vezes 100. Então, 25x é igual a 600. X é igual a 600 dividido por 25, então x é igual a 24. Nós temos na caixa 24 livros didáticos. Se os livros didáticos são 20% do total de livros, a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui a gente vai descobrir quantos são os livros totais, já que a gente sabe que 20% de todos os livros, vamos chamar todos os livros que tem na caixa de Y, é igual aos 24 livros didáticos. Então, 20y é igual a 24 vezes 100, que é 2.400. Então, y é igual a 2.400 dividido por 20, então y é igual a 120. Eu tenho 120 livros totais na caixa. Desses 120, 24 são didáticos. Se ele quer saber quantos livros não didáticos, eu tenho que pegar o número total de livros, que é 120, e subtrair os livros didáticos. Eu vou chegar ao resultado de 96 livros não didáticos. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Em determinado dia, uma papelaria vendeu 120 cadernos, alguns com 100 folhas e outros com 200 folhas. A razão do número de cadernos vendidos com 100 folhas para o número de cadernos vendidos com 200 folhas foi 3 para 5. O número de cadernos com 100 folhas vendidos nesse dia foi. Se a razão do caderno de 100 para o de 200 foi 3 para 5, quer dizer que a cada 8 cadernos que eu vendia, por que 8? Eu vendia 5 de 200 e 3 de 100. Então, cada 8 cadernos, 3 era de 100. Se foram vendidos 120 cadernos, então quer dizer que eu vendi várias vezes 8 cadernos, sendo 3 de 100 e 5 de 200. Se eu dividir 120 por 8, eu vou descobrir o número de vezes que eu vendi 8 cadernos, que é 15. Se eu multiplicar 15 por 3, que foram os cadernos de 100 folhas vendidos a cada 8, eu vou achar o número de 45. Então, a razão de 3 para 5 quer dizer que eu vendi 45 cadernos de 100 folhas dentre os 120 vendidos. Logo, a alternativa correta é a alternativa B. Um funcionário de uma empresa precisa analisar determinado número de currículos. Se ele trabalhar nessa tarefa 2 horas por dia, terminará as análises em 5 dias. Mantendo sempre o mesmo rendimento, o tempo que esse funcionário terá que trabalhar por dia nessa tarefa para poder finalizar as análises em 4 dias será D. A matemática, ela tem vários caminhos. Aqui eu poderia fazer uma regra de 3 simples. Como a gente está lá no meio da prova, está com um pouco de pressa, esse exercício é muito fácil de resolver. Vou fazer um atalho aqui rapidinho. Eu tenho 5 dias que ele trabalhou 2 horas. Então, esse serviço leva 10 horas de trabalho. Se o serviço leva 10 horas de trabalho e ele mantém, independente do número de dias, o mesmo rendimento, então, eu pego essas 10 horas de trabalho e divido essas 10 horas em 4 dias. Eu vou obter 2,5 horas. Então, serão 2 horas e 30 minutos de trabalho.
Resposta A, 2 horas e 30 minutos. O gráfico apresenta algumas informações sobre o número de unidades vendidas de determinado produto nos 5 dias da semana. Cada unidade desse produto foi vendida por R$20 e o valor arrecadado com a venda desse produto nesses 5 dias foi de R$480. O valor arrecadado na sexta-feira foi. Primeiro, a gente vai descobrir quantos produtos foram vendidos durante a semana inteira, quantas unidades do produto. Como que eu vou descobrir isso? Se o valor total arrecadado foi 480 e o valor unitário, o valor de cada produto é 20, se eu dividir 480 por 20, eu sei que foram vendidos 24 produtos durante todos esses 5 dias, tá? Então, se eu somar todos os dias da semana, eu tenho que ter 24 produtos. Na segunda-feira, 2. Na terça, 4. Na quarta-feira, eu não sei, X. Na quinta-feira, 4. E na sexta-feira, X mais 2. Se eu somar tudo que é X aqui, 2X mais 2 mais 4 mais 4 mais 2, que vai dar 12, eu vou ter 2x mais 12 igual a 24. Então, 2x é igual a 24, o 12 que está com o sinal positivo passa para lá com o sinal negativo, 24 menos 12. 2x, então, é igual a 12, x é igual a 6. Isso quer dizer que na quarta-feira eu vendi x produtos, então eu vendi 6 produtos. Na sexta-feira, eu vendi x mais 2, então eu vendi 6 mais 2, que é igual a 8. Mas o problema, ele não quer saber quantos produtos eu vendi na sexta-feira. Ele quer saber o valor arrecadado. Se eu vendi 8 unidades na sexta-feira e o valor de cada unidade é R$20, se eu multiplicar 8 por 20, eu vou obter 160. Então, na sexta-feira, eu arrecadei R$160. Alternativa correta? Alternativa B. André e Roberto confeccionaram um total de 40 peças em papelão para uma atividade didática. O número de peças confeccionadas por Roberto correspondeu a 2/3 do número de peças confeccionadas por Andréia. O número de peças confeccionadas por Andréia superou o número de peças confeccionadas por Roberto em... Vou montar aqui um sistema de equações. A primeira equação, vamos chamar de A as peças confeccionadas pela Andréia e de R as peças confeccionadas pelo Roberto. Então, A mais R é igual a 40, foi o número de peças que os dois confeccionaram juntos. Na segunda equação, o Roberto produziu 2/3 de peça do que a Andréia produziu. Então, a segunda equação, R é igual a 2/3 de A. Se eu substituir a segunda equação na primeira equação aqui, ó, pelo R, eu vou ter que A mais 2/3 de A é igual a 40. Para eu calcular aqui, eu vou ter que fazer um mínimo múltiplo comum entre 3 e o 1, porque o A ele tem o denominador 1. Ele é um número inteiro, então o denominador dele é 1. O MMC de 1 e 3 é claro que é 3. Nem preciso calcular. 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes A, 3A. 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes 2, 2. Então, 3A mais 2A dividido por 3 é igual a 40. 5A é igual a 40 vezes 3, que é 120. A é igual a 120, o 5 que está multiplicando vai para lá dividindo. A é igual a 120 dividido por 5. Então, A é igual a 24. A Andréia produziu 24 peças. Se eu substituir o número de peças da Andréia, eu posso substituir qualquer uma das duas equações aqui. Eu vou substituir na 1 mesmo para ficar mais fácil o cálculo. Então, 24 peças produzidas pela Andréia mais o número de peças produzidas pelo Roberto vai dar 40. Então, se eu resolver essa equação simples, eu vou descobrir que o Roberto produziu 16 peças. A diferença, eles querem saber quanto que a Andréia produziu a mais. Então, eu tenho que subtrair das peças da Andréia as 16 do Roberto. A diferença são 8 peças. A Andréia produziu 8 peças a mais do que o Roberto. A resposta correta é a alternativa C, 8 unidades. Para a apresentação de uma peça de teatro, foram distribuídas no pátio de um colégio
162 cadeiras em fileiras. Sabendo que cada fileira tem o mesmo número de cadeiras e que o número de cadeiras de uma fileira é metade do número de fileiras, então o número de cadeiras de uma fileira era. E a gente também vai montar um sistema de equações com as informações que a gente tem no enunciado do problema, tá? Se o número total de cadeiras é a multiplicação de fileiras pela quantidade de cadeiras em cada fileira, que seriam as colunas, né? Então, nós temos número de fileiras F vezes o número de cadeiras de cada fileira C é igual a 162. Esse número, eu já sei, que o total de cadeiras é 162, o problema já fornece. Então, essa é a nossa primeira equação. Se o número de cadeiras é metade do número de fileiras, que também é um dado fornecido no enunciado, quer dizer que o número de cadeiras é igual a metade de F, 0,5 vezes F, ou F é igual a 2 vezes C. O número de fileiras é igual a 2 vezes o número de cadeiras. Para facilitar, vou usar essa equação aqui, ó. F é igual a 2C. Vou substituir essa equação aqui por esse F da primeira equação, tá? Então, vamos lá. F vezes C é igual a 162. Então, se o F vale 2C, 2C vezes C é igual a 162. 2C vezes C é 2C ao quadrado. 2C ao quadrado é igual a 162. Esse 2 que está aqui multiplicando passa para lá dividindo. C ao quadrado é igual a 162 dividido por 2. Como que eu faço agora para resolver isso aqui? Qual que é a operação inversa da potenciação? Não é a radiciação? Então, se eu tenho um quadrado aqui, eu vou colocar os dois termos em raiz quadrada. C ao quadrado, vou colocar na raiz quadrada, e 81 vou tirar a raiz quadrada também. Então, qual que é a raiz quadrada de C ao quadrado? Se eu cortar esse 2 com esse 2 aqui do quadrado, vai dar C. E qual que é a raiz quadrada de 81? É 9. 9 vezes 9 é 81. Então, eu tenho que C é igual a 9. Então, o número de cadeiras de cada fileira é 9. A resposta correta é a alternativa E, 9. Um jovem dispunha de determinada quantia em dinheiro. Com metade desse dinheiro, ele comprou uma revista no valor de R$16 e um livro. Se o livro custou 1/3 da quantia inicial do dinheiro que o jovem dispunha, então o valor do livro era. E a gente vai montar também um sistema de equações com as informações que o enunciado do problema fornece, tá? Então, aqui, ó, se com a metade do dinheiro, vamos chamar a quantia inicial total de X. Se com a metade desse X, ele comprou uma revistinha de 16 e mais um livro L, então eu posso dizer que X dividido por 2 é igual a 16 mais L. Essa é a nossa primeira equação. A segunda equação, ele fala que o valor do livro custou 1/3 da quantia inicial. Então, L é igual a X, que é a quantia total, dividida por 3. Aqui eu tenho duas equações. Agora, é só substituir o valor de L da segunda equação na primeira equação. Então, eu vou ter o seguinte, X dividido por 2 é igual a 16, mais, aqui é o L, X dividido por 3. Se L é igual a X dividido por 3, então, eu vou substituir aqui. X dividido por 2, esse X dividido por 3 está com o sinal positivo, ele passa para lá com o sinal negativo. X dividido por 2 menos X dividido por 3 é igual a 16. Como que eu resolvo essa operação aqui, ó? Soma de números racionais. Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum dos dois denominadores. Então, o MMC de 2 e 3 vai dar 6. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes x, 3x. O sinal eu mantenho negativo. 6 dividido por 3 é 2. Vezes x, 2x. 3x menos 2x dividido por 6 é igual a 16. 2x,
3x menos 2x é x. Então, x dividido por 6 é igual a 16. Aqui é a mesma coisa que ela... Eu vou multiplicar cruzando. O denominador do 16 aqui é número 1, já expliquei nos outros exercícios. 1 vezes x, x. 16 vezes 6, 96. Então, o valor inicial que ele tinha, a quantia total, era R$ 96 antes dele comprar a revistinha e o livro. Se eu substituir agora, na segunda equação, esse valor total, que é essa equação que é o valor do livro, é a quantia total dividido por 3, então é só eu dividir essa quantia total aqui, que agora eu já sei, por 3. Então, o valor do livro é 96 dividido por 3. O valor do livro, então, é 32. Alternativa C, 32. Se eu somar o valor de 32, que foi o livro, com o valor de 16 da revistinha, eu não vou ter 48? 48 não é a metade de 96? Olha como bate tudo certinho, né? Então, é a alternativa C, R$ 32. A tabela a seguir mostra o número de unidades compradas de produto A, B e C e seus respectivos valores unitários. Considerando o número total de unidades compradas, cada unidade custou em média o valor de quanto? Aqui eu tenho diferentes números de unidades compradas. Para eu calcular a média total, eu vou ter que multiplicar o número de unidades compradas pelo valor unitário, tá? Então, vamos fazer o seguinte. 5 peças compradas do tipo A vezes 10 e 20, que é o valor das peças A, deu R$ 51. 8 de peça B vezes 5,80, 46,40. 3 de peça C, pelo valor unitário da peça C, 2,20, deu 6,60. Se eu somar todos esses valores totais de A, B e C, eu vou ter R$ 104. 51 mais 46,40 mais 6,60, R$ 104. Eu preciso dividir esse valor pelo número de peças total comprado. Então, qual que é o número de peças total comprado? 5 mais 8 mais 3. 5 do tipo A, mais 8 do tipo B, mais 3 do tipo C. São 16 peças que foram compradas. Se eu dividir 104 por 16, eu vou chegar ao valor de R$ 6,50 na média. Então, cada peça custou, em média, R$ 6,50. A resposta correta é a alternativa A, R$ 6,50. Um pátio retangular ABCD teve 30% da sua área total pintada, conforme mostra a figura. Sabendo que a parte pintada tem 90 metros quadrados de área, pode-se afirmar corretamente que a largura dela, indicada na figura pela letra X, é igual a... O que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que calcular alguma coisa da área, eu não vou calcular nada de área. Por que eu não vou calcular a área? Sendo os 90 metros aqui, não me interessa, eu vou fazer de um jeito muito mais rápido. Como essa largura aqui, essa medida aqui, ó, AD, é igual tanto para a parte não pintada quanto para a parte pintada, eu vou desconsiderar, ela é igual. Se eu multiplicar por ela e depois dividir por ela, eu vou chegar à mesma coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou simplesmente considerar essa medida e essa. Eu sei que x é 30% de 20. Isso aqui é igual, então não vai me interessar eu calcular a área aqui e depois calcular, vou multiplicar os dois pelo mesmo valor. Então, depois eu consigo anular um pelo outro. Então, não vai ter importância essa medida AD e essa medida BC, porque elas são iguais. Eu só vou considerar os 20 metros e o x. Isso aqui não importa, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? X é igual a 30% de 20 metros. Então, x é igual a 30 vezes 20 dividido por 100, que é igual a 6. Ou, se eu quiser calcular 30%, multiplicando os 20 por 0,3, que 30% é igual a 0,3, que é 30 dividido por 100, vai dar 6. É uma forma rápida de resolver esse problema, ok? Então, a resposta certa é 6 metros. Essa parte tem 6 metros, que equivale a 30% dessa. Resposta correta, alternativa D. A figura a seguir mostra as dimensões em metros de uma tela de proteção colocada ao redor da borda superior de uma piscina. Sabendo que o metro linear dessa tela
custa R$ 80 e que o valor mínimo da metragem necessária custou R$ 2.400, então é correto afirmar que o maior lado dessa tela, indicado na figura por 2x, é D. Aqui eu tenho duas formas de resolver. A primeira, vou pegar o valor total que foi gasto com a tela e dividir pelo valor da unidade do metro, valor por metro. Se eu dividir 2.400 por R$ 80, eu vou ter 30 metros de perímetro da minha piscina. O que isso quer dizer? Que a volta toda da minha piscina, se eu somar o lado grande, o pequeno, o outro grande e o outro pequeno, vai dar 30 metros. Então, x mais 2x mais x mais 2x tem que dar 30 metros. Então, 6x é igual a 30 metros. Se eu simplificar aqui, dividir por 3, eu vou ter 6 dividido por 3 é igual a 2x. 30 dividido por 3 é 10. Então, eu vou chegar à conclusão de que o lado de 2x tem 10 metros. A segunda forma é a seguinte, eu vou dizer que todo o perímetro da minha piscina custa R$ 2.400. Se todo o perímetro da minha piscina custou R$ 2.400, 6x custou R$ 2.400. Se eu for simplificar, dividir por 3, eu vou ter que 2x é igual a R$ 800. Se eu gastei R$ 800 no lado 2x e o valor do metro é R$ 80, eu vou dividir o valor do lado que eu gastei pelo valor do metro e vou descobrir quantos metros eu tenho nesse lado, que é 10 metros. Das duas formas, a gente chega no resultado 10. Então, a resposta correta é a alternativa B, 10 metros. Um bloco de plástico maciço tem o formato de um prisma de base retangular, conforme mostra a figura. Cada 1 centímetro cúbico desse plástico tem 1,4 grama de massa. Se a massa total desse bloco é 504 gramas, então a altura dele, indicada na figura pela letra X, é igual a quanto? O volume desse sólido ele é base vezes largura vezes altura. Então, é 3 vezes 8 vezes x, que é 24x. Se eu fizer uma regra de 3 simples, 1 centímetro cúbico equivale a 1,4 grama de massa. O volume total equivale ao peso total, 504 gramas. 1,4 vezes volume, 1,4 volume. 504 vezes 1, 504. Logo, o volume é 504 dividido por 1,4. O volume é igual a 360. Se eu sei que o volume é igual a 360, que o volume é igual a 24x, eu posso montar uma pequena equação aqui. 24x é igual a 360. X é igual a 360 dividido por 24, x é igual a 15. Então, essa altura desse sólido é 15 centímetros. A resposta correta é a alternativa E,